E aí galera, sejam bem-vindos ao Sentar-se em Casa, eu sou o professor Daniel Ribeiro e hoje eu vou fazer com vocês uma aula de introdução à análise sintática. Vai ser um resumo sobre toda a matéria, né? Eu vou falar sobre todas as funções sintáticas, vou fazer uma breve explanação sobre todas as funções sintáticas, falar o que é uma função sintática, diferenciar frase de oração, falar sobre período simples e período composto, mas tudo isso de uma forma muito breve, porque nós teremos outras aulas em que eu vou abordar esses temas um por um, com bastante calma, fazendo exercícios, questões de provas de concurso e coisas mais. Vamos lá. Frase é todo enunciado que transmite uma informação completa e termina em pausa definida. Pessoal, perceba o seguinte, é uma informação completa, termina em pausa definida. Eu não falei que ela tem verbo, frase não tem verbo, beleza? Então nós temos como exemplo aqui a frase fogo. Quando você vê alguém falando fogo, pressupõe que está pegando fogo em algum lugar. Então ele transmite uma mensagem. Se ele transmite uma mensagem que é completa, você entende, ele é chamado de frase, beleza? Oração é todo enunciado que se estrutura em torno de um verbo e apresenta sujeito e predicado. Não necessariamente essa informação vai estar completa, mas se ela tem verbo, ela é chamada de oração. Todo enunciado que tem verbo é oração. Olha só o exemplo. O mundo são dos idiotas. Você tem aqui o verbo ser, que ele está concordando com um termo que não é o sujeito. Depois vocês vão ver isso com mais calma quando eu for falar sobre concordância verbal e concordância nominal. Depois a gente vai estudar isso com mais calma. Mas perceba o seguinte, eu acabei de falar que tem que ter sujeito e predicado. Só que alguns gramáticos afirmam que o sujeito não necessariamente é importante na construção da oração. Essa é uma afirmação que é um pouco complicada de se falar, mas as gramáticas abordam isso. Depois eu vou explicar isso com mais calma quando a gente vai falando sobre sujeito. Agora vamos ao período. Período é aquela frase que é organizada em torno de uma ou mais orações. Pode ser duas, três, quatro. Isso é uma ou mais orações. E para ser oração precisa ter verbo. Verbo ou uma locução verbal. Beleza? O período ele pode ser simples, formado por uma única oração. Aí vai ser a chamada oração absoluta. Né? Vai ser a chamada oração absoluta ou, como eu gosto de chamar em sala de aula, Stephanie absoluta, só para criar um clima de descontração. Aí que a gente tem como exemplo, amor é fogo. Você tem mais uma vez aqui o verbo ser sendo utilizado para construção, para essa construção aqui sintática, né? Você tem um verbo, então você só tem uma oração, período simples. O período composto ele é constituído por mais de uma oração. Então pode ser até 20 orações, desde que a pessoa saiba concatenar essas orações num período aí. Não vai ficar bonito, mas que pode. Então, se ele tem mais de uma oração, ele pode ser feito com dependência sintática ou não. Quando eu digo dependência sintática, eu falo sobre uma oração exercer uma função sintática em outra oração. E a gente já vai ver o que é função sintática. Como exemplo, nós temos penso, logo existo. Você tem aqui o verbo pensar e o verbo existir. Dois verbos, duas orações. Depois nós temos como exemplo sair do jogo para que o time vencesse. Você tem o verbo sair e o verbo vencer, dois verbos, duas orações, então período composto. Depois eu vou falar melhor sobre coordenação e subordinação, não vem ao caso agora. Agora vamos aos termos da oração. O termo da oração é palavra ou grupo de palavras que desempenham uma função sintática. E função sintática nada mais é do que a função que as classes de palavras desempenham dentro da oração. A oração ela é constituída por palavras e cada uma dessas palavras tem uma função específica. Tem aquela que exerce a ação, né? Aquela que pratica a ação, que ela pode ser o sujeito na voz ativa ou o agente da passiva na voz passiva. Tem a ação em si, que é dada por um verbo. Né? Tem uma série de classes de palavras que exercem funções específicas. Por exemplo, você tem
o advérbio, que sempre será um adjunto adverbial. Sempre não, mas na maioria dos casos. Então, assim, você tem classes de palavras que exercem funções específicas dentro da oração. Essas funções são chamadas de função sintática. São funções sintáticas. Vamos aos termos essenciais, aqueles que não podem faltar. Você tem o sujeito, que é o termo que indica o ser a respeito do qual se faz uma declaração. Você tem o predicado, que é o termo que expressa aquilo que se fala sobre o sujeito, ou seja, é a declaração em si. E aí nós temos aqui um exemplo. Pedro Pedrada jogou futebol com seu amigo Paulo Paulara. Você tem o verbo jogar, que indica uma ação, e quem pratica essa ação de jogar, ou seja, o ser sobre o qual a gente está falando que jogou, a gente está falando de Pedro. Então, Pedro Pedrada é o sujeito, ele é o ser sobre o qual a gente faz uma declaração. E qual é a declaração? Que ele jogou futebol com seu amigo Paulo Paulara. Essa declaração é chamada de predicado e o ser sobre o qual a gente faz a declaração é o sujeito. Beleza? Vamos para a próxima. Nós temos também os termos integrantes. São aqueles que não podem faltar desde que sejam requisitados por um verbo ou por um nome. Alguns verbos eles precisam de delimitação. Alguns verbos precisam de complemento. E esses verbos são chamados transitivos. Quem completa esses verbos são os complementos verbais com o nome de objeto direto ou objeto indireto. São termos que completam e restringem a significação de um verbo transitivo. Por exemplo, aqui naquela música da Jaqueline, né, aquela apresentadora infantil. Gosto de praia, de sol e de biquíni. Você tem o verbo gostar, está aqui, o verbo gostar. Só que se a pessoa que falou tivesse parado somente aqui no gosto, eu gosto, esse verbo daria uma série de interpretações, né? Ele daria N interpretações, daria margem para N interpretações. Se a pessoa somente fala eu gosto, ela pode gostar de uma série de coisas, desde que no contexto não tenha o complemento desse verbo. Quando ela completa esse verbo, colocando, por exemplo, de praia, de sol e de biquíni, o D aqui deveria estar em negrito. Mas beleza, quando ela coloca essa delimitação aqui, ó, esse termo que delimita a ação, né, a significação desse verbo gostar, ele é chamado de objeto indireto. Depois a gente vai ver isso com mais calma, mas ele está completando um verbo transitivo, então ele é um objeto com preposição indireto, nesse contexto aqui, beleza? Preposição obrigatória. Agora vamos ao predicativo do sujeito, que é o termo que ele é uma característica que é atribuída ao sujeito. É um termo que é uma característica atribuída ao sujeito. Então olha só, você tem aqui. Você tem o mar é lindo. O mar é o sujeito nesse contexto aqui. Você tem o verbo ser aqui. Qual foi a característica atribuída a esse sujeito? A característica atribuída é que ele é lindo. Então, lindo é uma característica do sujeito, sendo assim é um predicativo do sujeito. Beleza? O predicativo do objeto é um termo que é uma característica atribuída ao objeto pelo sujeito. Perceba que é o sujeito quem atribui essa característica ao objeto. Olha só o exemplo. O diretor o considerou dispensável. Pessoal, olha só aqui quem é o objeto aqui, ó. Considerou o. Poderia ser considerou ele? Não, a gramática diz que não. Só que para a gente compreender, vamos chamar esse o de ele, né? O diretor considerou ele. Ele quem? O funcionário. E aí ele deu uma característica para esse funcionário. Qual é a característica? Dele ser dispensável. Quem foi que disse que ele é dispensável? O diretor. Então é uma característica atribuída ao objeto pelo sujeito. Isso é predicativo do objeto. Beleza? Vamos agora para agente da passiva, que é um termo que expressa um agente em uma oração com sujeito gramatical paciente. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação. Quem pratica a ação recebida pelo sujeito é chamado agente da passiva. Perceba aqui, olha só. O carro foi consertado por Paulão da regulagem. Perceba que o sujeito, o carro, recebeu a ação de ser consertado.
ser consertado. Ele recebeu a ação de ser consertado. Beleza. Se ele recebeu a ação, ele é um sujeito paciente. Quem praticou a ação? Quem foi que consertou? Paulão da regulagem. Então, esse termo aqui é o agente da passiva. Ele quem praticou a ação na voz passiva. Tranquilo? Vamos ao próximo. Complemento nominal, que é o termo que completa e restringe a significação de um nome transitivo. Assim como aqui em cima nós tínhamos os verbos transitivos, que são aqueles que precisam de delimitação, né, que eles precisam de complemento, nós temos também um nome que precisa de complemento, é o chamado nome transitivo. Se ele precisa de complemento, eu tenho que colocar aqui um complemento para ele, caso contrário, ele fica com uma significação muito ampla. Por exemplo, a palavra fiel, né? A palavra fiel ela tem um sentido muito amplo. Quando eu digo que Deus é fiel, eu posso dizer que Deus é fiel a uma série de coisas. Uma série de coisas. Só que se eu completar esse nome, se eu delimitá-lo, por exemplo, Deus é fiel à humanidade, aí eu não posso, aqui eu estou descartando outras interpretações. Eu estou dizendo que ele é fiel a uma coisa em específico, a um ser em específico, no caso, a humanidade. Beleza? Vamos agora aos termos acessórios, que são aqueles que acrescentam informação nova, mas são dispensáveis. Eles, por mais que eles acrescentem informação nova, eles não são tão necessários assim na oração, né? Eu posso retirar sem prejuízo semântico da oração, sem prejuízo sintático nesse caso. Vamos lá. Adjunto adnominal é uma função que determina um substantivo. Então ele pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome adjetivo, um adjetivo ou uma locução adjetiva. Por exemplo, aqui nessa frase que foi tirada daquela música que o Google cantava, meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. Então olha só, você tem o verbo caber e você tem o sujeito meu pintinho amarelinho. O núcleo do sujeito sempre será um substantivo, logo será a expressão pintinho. Quem está caracterizando, ou seja, quem está junto a esse nome, vai ser chamado de adjunto adnominal. Afinal de contas, ad significa junto e junto significa junto. Então, adjunto adnominal é aquele que está junto ao nome. Tranquilo isso? Vamos para o próximo. Adjunto adverbial. Ele liga-se a um verbo a fim de indicar uma circunstância ou intensificar o sentido desse verbo. É uma circunstância nova ou intensifica o sentido do verbo. Aqui eu esqueci de colocar em negrito, mas deveria ser para a prova, né? Estudou para a prova. Você tem aqui o verbo estudou, sujeito ele, né? Ele estudou. E aqui a circunstância de finalidade. Para que foi que ele estudou? Ele estudou para a prova. Essa é a finalidade, uma circunstância nova e liga-se ao verbo. Então, é um adjunto adverbial de finalidade. Beleza? Aqui embaixo nós teríamos o muito como adjunto adverbial, porque liga-se ao verbo falava. Falava muito. Esse muito está intensificando a quantidade, né, intensificando aqui o verbo falar. É uma quantidade, ele falava várias vezes, ou ele, eu não sei, mas ele está intensificando essa ideia. Pode ser de falava várias vezes, ou ele falava muitas palavras ao mesmo tempo. Beleza? Falava muito. De qualquer forma, se estiver modificando um verbo, acrescentando uma circunstância nova, vai ser o chamado adjunto adverbial. Nós temos agora também o aposto, que é um substantivo que se liga a outro substantivo, né? No caso aqui se liga a um nome, com o intuito de explicar, especificar, enumerar ou resumir, recapitular esse substantivo. Então é um substantivo que se liga a outro com o intuito de explicar, especificar, enumerar, recapitular ou resumir, beleza? Então vejamos aqui, olha só, esse exemplo aqui de baixo. Nós temos aprecio todos os tipos de música. MPB, funk, rock, aí você pode colocar N estilos de música aqui. Só que, perceba o seguinte, esses termos que estão em negrito, MPB, funk, rock, eles enumeram quais são os tipos de música que o sujeito aprecia. Ele aprecia MPB, funk, rock. Está enumerando quais são os tipos de música. Então esse é o chamado aposto enumerativo. Beleza? Agora vamos
por último, ao termo independente, que é aquele termo que não pertence à oração. Então, ele pode aparecer no início, no meio, no fim da oração, sem problema nenhum. Ele é um termo que serve para invocar, ou seja, chamar a pessoa com quem se está falando. E a palavra-chave dele é aqui, ó, interpelar. Interpela aquele com quem se fala. Por que interpelar? Porque você vai ver essa palavra na sua prova. Geralmente na sua prova vai aparecer termo que interpela. E aí você já sabe que é o vocativo e que ele vem sempre separado por vírgula. Vocativo sempre separado por vírgula. Exemplo: Maria toma banho porque é sua. Mãe, disse ela, pegue a toalha. Ou seja, ela está chamando a mãe para a mãe pegar a toalha. Se eu estou chamando, esse é um vocativo e ele tem que vir separado por vírgula sempre. Beleza? Então, o nosso vídeo fica por aqui, mas caso você queira o conteúdo escrito, você vai achar aqui no nosso blog, que é o www.sintaxemcasa.wordpress.com. Lá tem todo o conteúdo escrito, né? O conteúdo do slide está por escrito, você pode usar ele da forma que você bem entender. Você pode também procurar o nosso vídeo no YouTube, o nosso canal no YouTube, né? Esse vídeo vai estar lá no nosso canal, que é só colocar lá no buscador Sintaxe em Casa. Você vai digitar Sintaxe em Casa, vai aparecer minha foto lá, com uma praia ao fundo. Esse sou eu, você clica, se inscreve, assiste o vídeo, curte, compartilha para seus amigos também ficarem cientes dos conteúdos e até a próxima.